A gente vai começar a nossa reflexão, meus amigos, na noite de hoje, sobre esta importante parábola. Você que queira fazer seu comentário, pode fazer seu comentário aí, certo? Que a gente vai citar o comentário de vocês. E aquela pessoa que quiser fazer algum tipo de intervenção, pode colocar aí, a gente vai colocar suas intervenções. O seu ponto de vista é muito importante para que a gente possa refletir. E na noite de hoje, meus queridos e queridas irmãs, a gente vai falar sobre essa importante parábola, que é uma parábola muito conhecida no meio cristão, de uma forma geral, que é a parábola do bom samaritano. Essa parábola do bom samaritano é uma palavra que vocês podem encontrar em Lucas, no capítulo 10, nos versículos 25 até o versículo 37 da sua Bíblia. Minha irmã Sônia que está chegando aí. Tudo bom, Sônia? E a nossa exposição, a nossa reflexão hoje vai trabalhar em cima das simbologias dessa parábola, dos significados dessa parábola, das reflexões, mas a nível psicológico da parábola do bom samaritano. A nossa amiga Sônia que está entrando aí, que Deus te abençoe, viu, minha irmã? Muita alegria te ver novamente por aí, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre esses conhecimentos que essa parábola do bom samaritano nos traz. Olha só, como todas as minhas exposições, eu sempre repasso para os irmãos que queiram se aprofundar no estudo mais profundo desse tema tão importante que é o tema do bom samaritano. Eu peguei algumas obras aqui que eu recomendo a cada um dos irmãos e das irmãs. Hoje praticamente eu trouxe muitas obras de nosso irmão Divaldo Franco, do Embaixador da Paz. Luiz Andrade está entrando aí. E para falar sobre o bom samaritano, eu peguei muitos textos ou muitos livros e passagens de Divaldo Franco, que fala muito sobre esse tema. E eu vou recomendar alguns desses livros para que vocês, eu não sei se vocês têm ou que vocês possam ter acesso via internet, em PDF ou comprar na livraria, certo? Todos esses livros aqui são muito bons. Por exemplo, um livro que eu recomendo, que fala sobre a parábola do bom samaritano, é um livro de Divaldo que é psicografado pela irmã Joana de Ângeles. É um livro chamado Autodescobrimento, uma busca interior. Não sei se vocês conhecem, é um livro muito bom. Outro livro de Divaldo que também fala um pouco sobre a parábola do bom samaritano é um livro chamado O Despertar do Espírito, também de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, que também fala sobre essa passagem do bom samaritano. Essa passagem do bom samaritano, muitos espíritas falam sobre ela, muitos católicos, muitos evangélicos falam sobre essa passagem. O terceiro livro que eu recomendo, e que foi um livro que eu tomei como base para a minha exposição, é também um livro de Divaldo Franco chamado Plenitude. É um livro também psicografado por Divaldo, de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles traz muitos elementos psicológicos. Vou colocar assim, viu, Luiz, no final. Ele está pedindo para colocar a música Bom Samaritano no final. Eu pensei justamente isso. Olha só, 3 livros. Autodescobrimento, uma busca interior de Divaldo. O Despertar do Espírito, também eu recomendo. Plenitude, é um livro também que fala sobre essa parábola importante, todos de Divaldo. E ainda tem um livro chamado Fora da Caridade Não Há Salvação, da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, do irmão Alírio Cerqueira, também fala sobre o bom samaritano. E para fechar as referências, a Bíblia Sagrada, né, que traz na passagem que eu citei anteriormente de Lucas, capítulo 10, versículos 25 até o versículo 37, mais especificamente a passagem da parábola do bom samaritano. E para fechar, um texto da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, que tem uma parte lá bem interessante, que foi a base principal dessa exposição, que é um livro ou uma apostila chamada Parábolas Terapêuticas de Jesus, que fala sobre uma delas sobre o bom samaritano. Quinta-feira eu vou trazer outra passagem bíblica sobre a rocha que nós edificamos a nossa vida. Mas hoje a gente vai falar sobre o bom samaritano. Sandra Petri, tudo bom, Sandra? Tudo na paz, né? Ou seja, são recomendações de livros importantíssimos de Divaldo,
4 livros de Divaldo: Autodescobrimento, Despertar do Espírito, Plenitude e caridade. Não, são 3, né? A caridade é de Alírio Cerqueira, a Bíblia Sagrada, e essa passagem essa apostila da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, certo? Nesse sentido, meus irmãos, a gente vai começar pela parábola, certo? A parábola do bom samaritano. Se vocês tiverem sua Bíblia aí, podem acessar Lucas capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37. E vocês me permitem, eu vou falar sobre essa passagem aqui, e a gente vai parando e explicando um pouquinho sobre ela, refletindo um pouquinho sobre ela. Olha só, nessa parábola, que é muito conhecida, narra a história de uma determinada pessoa, né? Que fala assim, que começa assim: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para tentar Jesus. Olha só, uma passagem que um doutor da lei começa, vamos dizer assim, a testar Jesus. E isso acontecia bastante na época de Jesus. Gostavam de testar Jesus para saber se ele realmente era o Messias, para saber se ele realmente era essa pessoa, vamos dizer assim, enviada dos céus. E principalmente os fariseus, os religiosos da época, eles faziam muito teste com Jesus. E aqui é uma passagem que um desses senhores, desses mestres espirituais, né, fala para Jesus assim: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? É uma pergunta muito importante. O que é que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? Nós somos espíritos imortais. É importante que nós saibamos disso. Mas a eternidade, muitas vezes nós não sabemos vivenciá-la. E essa pergunta é feita: o que é que nós precisamos ter para possuir essa vida eterna? Saber conviver com essa vida eterna. E Jesus respondeu: o que é que está escrito na lei? Jesus, ele usava de uma pedagogia perfeita, né? Ele não respondia de forma afirmativa muitas vezes. Primeiro ele fazia uma pergunta, um questionamento. Olha só o que é interessante, um questionamento, porque remete à questão do com que a pessoa pensasse primeiro, antes dele responder. Aí Jesus, quando indagado o que as pessoas terem para possuir a vida eterna, aí Jesus perguntou para aquele doutor da lei, que sabia da lei. Perguntou a ele: o que é que está escrito na lei que você estuda, que você segue, que você diz acreditar? O que é que você lê nela? Aí o doutor da lei, minha amiga Tatiana está entrando aí, respondeu. Jesus perguntou: o que é que a lei diz? Aí o doutor da lei respondeu: para que eu possua a vida eterna, é preciso que amarás o teu Senhor, o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, para você ter a vida eterna, é preciso você amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Aí vai entrar um diálogo fantástico sobre quem é o próximo. É uma passagem fantástica, essa passagem de bom samaritano. Quem é o seu próximo? Se para você conseguir a vida eterna é preciso você amar a Deus e você amar ao próximo, aí entra uma pergunta importante: para que eu tenha a vida eterna é preciso amar ao próximo. Quem é o próximo? Quem é o seu próximo? Essa pergunta eu lanço para todos vocês. Heráclito entrando aí. Quem é o seu próximo, meu irmão? Quem é o seu próximo, meu irmão? Aí Jesus, disse-lhe Jesus: respondestes muito bem. Faze isso e viverás. O próprio mestre, o próprio fariseu, o sacerdote, o doutor da lei, ele disse que a lei dizia isso. A lei dizia que para que você tenha a vida eterna, você tem que amar a Deus e ao próximo. Aí Jesus, de forma muito perfeita, diz: então vá e fazes isso e viverás a vida eterna. Olha só que coisa interessante. Já começa uma reflexão importantíssima na parábola do bom samaritano. Ele começa num diálogo com uma pessoa de Jesus para ter a vida eterna, o que era preciso.
Tô não, irmã, meu irmão, tô não. Hoje eu trabalhei muito, mas não tô cansado não. Aí nessa passagem começa esse diálogo desse doutor da lei com Jesus, e que ele mesmo responde que para ter a vida eterna é preciso amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Aí vai entrar uma passagem muito importante. Mas o homem, querendo parecer que era justo, ele diz a Jesus: quem é o meu próximo? A mesma pergunta que eu estou fazendo aqui inicialmente. Aí ele pergunta: quem é o seu próximo? Sandra Petri já está dizendo aí: para o próximo nos doamos, mas amar a nós mesmos é mais difícil. Sabemos dos nossos erros. É verdade, né, minha irmã? É verdade. Olha só, aí pergunta a Jesus: quem é o seu próximo? Ele diz, começa a fazer a narrativa dessa parábola. A parábola é um ponto importante da pedagogia de Jesus, onde mostrava através de uma analogia com determinadas coisas do dia a dia das pessoas daquela época, faz uma comparação com determinadas coisas, para que as pessoas começassem a compreender de uma forma mais simples a mensagem de Jesus. A parábola é isso, é uma mensagem simples, comparativa com a realidade das pessoas. Aí Jesus começa a falar sobre uma passagem do que é chamada de o Bom Samaritano, a passagem muito conhecida do Bom Samaritano. E ele diz assim, ó: um homem, ele não diz o nome, ele diz um homem, não nomeia, um homem, uma pessoa, certo? Que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, naquela época, era a cidade sagrada, ficava lá em cima, e ele descia para Jericó. Olha só a primeira parte importante, ele traz uma simbologia do sagrado para o terreno, do que está no estado da superconsciência para o estado da nossa consciência vivencial aqui. Olha só que coisa interessante. Um homem que descia lá de Jerusalém para Jericó. Ele caiu no poder de ladrões que o despojaram, roubaram ele, bateram nele, cobriram ele de ferimento, deixou ele numa situação terrível, quase como, vamos dizer assim, semi-morto, no chão. Essa foi a situação que Jesus começou a narrar. Aí ele começa, aquela criatura que apanhou, certo? Ficou lá no chão jogado. Ele narra que começou então essa passagem com aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, jogado no chão. Aí começou, certo? A narração. Ele diz que a partir dessa agressão que esse homem teve, narra-se na sequência que desceu em seguida um sacerdote, uma pessoa que conhecia a lei, uma pessoa que conhecia a parte espiritual, e diz o seguinte, que descendo pelo mesmo caminho, e viu a criatura no chão, jogada, e passou adiante. Ou seja, foi indiferente com a dor daquele que estava no chão. Por algum motivo, ou teve medo, não quis ajudar, foi indiferente. Um sacerdote, um conhecedor da lei da época, né? Da lei religiosa. Aí ele começa, veio um levita, também um conhecedor da lei, guardião do templo, né? E ele diz que esse levita também veio àquele lugar, observou aquela criatura jogada e passou adiante. Também foi indiferente. Olha só, duas pessoas conhecedoras da lei, um sacerdote e um levita. Olha o tapa na cara que Jesus deu daquele doutor da lei que estava perguntando a ele o que era o próximo. Era como que a mensagem fosse diretamente para ele, naquele momento. Mas uma mensagem que não foi só para ele, para nós da atualidade também. Nós que muitas vezes nos dizemos religiosos, espiritualizados, iluminados. E a pessoa que muitas vezes está ao nosso lado, não somente da nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos indiferentes. Não olhamos, passamos adiante. Olha só que coisa interessante. O sacerdote, o levita, dois conhecedores da lei, nem ligaram. Indiferentes com a dor do irmão que apanhou,
que sofreu, que padeceu, que estava ali no chão. E ele segue a narração, diz que depois desse momento, depois do sacerdote, depois do levita, veio um samaritano. Meus irmãos, olha só a simbologia, um samaritano. Não sei se vocês sabem, acredito que sim, um samaritano naquela época era um povo excluído da sociedade, era um pária da sociedade, era mal visto entre o povo judeu. Ou seja, veio uma pessoa que não era grandes coisas para a sociedade, não tinha conhecimento religioso, não tinha conhecimento espiritual, era um excluído, um qualquer. E veio o samaritano que também passou pelo mesmo caminho. E chegando no mesmo lugar que estava aquele homem caído. No mesmo lugar em que passou um sacerdote, no mesmo lugar que passou um levita e um samaritano, um excluído. Uma pessoa que não era considerada como uma pessoa que tivesse algum tipo de conhecimento espiritual para a sociedade da época, né? Foi o que aconteceu. Ele se aproximou e, segundo o relato bíblico, aquele homem, ele foi tomado por um sentimento chamado de compaixão. Ele se compadeceu. Olha só que coisa interessante. Já começa a trazer para nós uma simbologia importante, uma reflexão importante. O compadecimento com as dores dos outros. A empatia com o outro. É você ver que o outro está padecendo, é você ver que o outro está sofrendo e você ir próximo ao outro. Mesmo nós sabendo que o outro, muitas vezes pode ter feito por onde chega naquela situação. Mas a missão, mas a função do verdadeiro cristão, do verdadeiro ser espiritual, é ajudar independente de qualquer coisa. Independente das nossas valorações, aliás, dos nossos pontos de vista, o outro que está ali é o que está precisando, independente de qualquer coisa. E o texto diz que aquele homem, ele foi tomado desse sentimento tão lindo, que foi um sentimento chamado compaixão. Aproximou daquela criatura, foi tocar e deu todo o apoio àquela criatura que tinha apanhado e tinha caído no chão e que estava precisando de ajuda. Foi o que ele fez, deitou o vinho. Na época o vinho era um remédio que eles utilizavam para os ferimentos. Colocou os vinhos nas feridas, limpou. O vinho era utilizado para limpar as feridas. Deitou o óleo. Depois pegou aquela criatura, botou no seu cavalo e levou para uma hospedaria próxima, para que não ficasse jogado ao relento, e cuidou dele. E o texto bíblico de Lucas segue dizendo: no dia seguinte tirou 2 denários, pegou dinheiro que ele tinha, provavelmente era uma pessoa que tinha condições, né? Pegou 2 denários e deu esse dinheiro, dizendo, ele disse que ia embora, né? Ia seguir o seu caminho, mas olha, tá aqui o dinheiro, você vai tratar desse homem e tudo que dependeres a mais eu te pagarei ao regressar. Era um conhecido daquela hospedaria, ele tinha dinheiro, provavelmente tinha se hospedado outras vezes lá, né? Aí disse, olha, você vai cuidar dessa criatura, tudo que precisar, tá o dinheiro aqui, se precisar de mais, quando eu passar por aqui, eu pago. Eu pago pelo o que precisar, não é verdade? Aí vem a parte importante. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíram no poder de ladrões? Essa é uma pergunta que Jesus faz. Qual parece que foi aquele que foi o próximo? Foi o sacerdote que tinha conhecimento? Foi o levita que tinha conhecimento? Ou foi um anônimo, um samaritano que não tinha esse conhecimento espiritual todo e veio do anonimato, se compadeceu e ajudou quem estava sofrendo? Qual foram dos 3? Jesus pergunta. Olha o tapa na cara que Jesus deu de forma sutil, como diz na atualidade, uma tapa com luva de pelica. Provavelmente eles faziam as mesmas coisas que esse sacerdote, que esse levita. Era um doutor da lei, estava testando Jesus. E o doutor respondeu, olha só, assim, é aquele que usou da misericórdia
compara com ele. Usou da misericórdia. Coração. Que o coração bateu, como diz Sônia, que suavizou com a dor do outro. Então Jesus, ele arremata na passagem e diz, então vá e faça o mesmo. Quem era o próximo, meus irmãos? Era aquele que estava ali precisando da sua ajuda. É aquele que está precisando da sua ajuda. Independente que seja conhecido, que seja desconhecido. Essa parábola, ela é muito importante porque ela, nessa parábola, Jesus escolheu um samaritano. Olha a simbologia de uma pessoa que era marginalizada, uma pessoa excluída. E colocou o samaritano como um exemplo de misericórdia que os religiosos da época não tinham. Não eram misericordiosos, não eram empáticos, não viam a dor do outro. E o samaritano, ele se compadeceu com a dor do outro. E Jesus utilizou a simbologia de um samaritano, de um excluído, de um anônimo, mostrando que o próximo, muitas vezes, ele está no anonimato. Não é só os nossos que estão ao nosso redor dentro de casa, também os próximos são quem está dentro de casa, mas também quem está fora de casa também. Nessa parábola tem uma pergunta bem interessante que eu queria fazer para os irmãos e as irmãs. Como eu falei no início, Jerusalém era um símbolo, era uma cidade espiritualizada, né? Uma cidade espiritualizada que ficava no alto, que descia para Jericó, que ficava lá embaixo. Até nessa passagem tem uma simbologia espiritual para que a gente compreenda. Uma pergunta importante: o que é que significa descer de Jerusalém para Jericó? O que é que significa descer do alto da espiritualização para o baixo da espiritualização? Nessa parábola nos faz refletir sobre uma coisa importante, meus irmãos e minhas irmãs. Como é que a gente escolhe sair de um nível mais baixo de consciência para ir para um nível mais alto? Ou de um nível mais alto para descer para um nível mais baixo de consciência e compreender as consciências menos elevadas? Começa então, meus irmãos e minhas irmãs, a uma busca humana a questões egóicas da nossa vida. Quanto de nós nos debruçamos na vida da gente de forma egoísta, só vemos o próximo, aquele que é próximo mesmo que está aqui perto de mim. É o meu filho, é a minha filha, mas o próximo é todo mundo. Devemos fazer o bem sem olhar quem, como diz Luiz, né? E na parábola do bom samaritano, faz cada um de nós fazer um mergulho dentro de nós mesmos, do nosso egoísmo, das nossas questões egóicas que carregamos na nossa vida, dos nossos estados de consciência. Boa noite, Ismênia. Ismênia está entrando aí. E uma coisa interessante é que quando nós refletirmos sobre nossos estados de consciência, sobre nossos estados egóicos, muitas vezes nós vamos para longe da nossa essência espiritual, do que somos. Nós somos e fomos criados para a luz. E muitas vezes, quando nós mergulhamos nos nossos estados de consciência egóicas, nós nos distanciamos da nossa essência espiritual. Nós fugimos da luz. Nós estamos longe, meus irmãos, do amor divino. O amor divino que está dentro de nós. A espiritualidade mostra isso em todos os momentos da vida. Em todos os momentos da nossa encarnação está mostrando isso. Que muitas vezes, meus irmãos, descer consciencialmente significa não cumprir as leis. Você sai do plano espiritual maior e desce para a terra. Chega para a terra, quando bate a sua consciência terrena, você esquece do que foi planejado, programado no plano espiritual. Irmão, vamos botar dizendo que essa semana se falou disso, os beneficiários do auxílio. É verdade, viu, meus irmãos? É verdade. Olha só, como eu estava colocando aqui, nessa questão do descer consciencialmente, muitas vezes na reencarnação, nós viemos para a reencarnação, programamos uma vida espiritual aqui na Terra e nós não cumprimos as leis. Todas as vezes que nós nos afastamos do amor, nós estamos descendo consciencialmente. Assim como aquele jovem, aquele homem desceu para Jericó, muitas vezes nós descemos para Jericó.
e ficamos em Jericó. Esquecemos de Jerusalém, da nossa consciência espiritualizada, descemos para a consciência pesada que significa Jericó. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. Aí a gente começa a pensar em vários desses estados egóicos negativos, que a gente mergulha neles na vida, para não fazermos a caridade, para não ajudarmos o próximo, para não olharmos o próximo como o próximo. Aí a gente começa a mergulhar nos nossos estados egóicos negativos. Por exemplo, o estado de desamor. O desamor com o próximo, o desamor conosco mesmo. A falta de amor. Outro ponto importante desses estados de sentimentos egóicos negativos é o orgulho. Nós achamos que somos demais. Nós achamos que somos assim, quase deuses. Nós muitas vezes, nós nos sentimos de forma arrogante, melhor ou melhores do que os outros, e nem somos. O orgulho muitas vezes toma conta de nós e faz com que nós nos tornemos cegos diante da dor do outro. O orgulho cega. O orgulho é uma das grandes mazelas espiritualmente falando. Outra questão importante que a espiritualidade fala com o sentimento egóico negativo é o egoísmo. É você olhar somente para o seu umbigo, para você. Você não olha para o próximo. A sociedade muitas vezes que a gente vive está cheia disso. Quando eu falo de sociedade, eu estou falando de nós enquanto sociedade. O nosso coração está cheio disso ainda, vendo só o nosso lado, a gente não vê o lado do outro. Outro ponto importante do estado egóico negativo é a agressividade. De onde é que vem a agressividade? A agressividade vem dos nossos impulsos animalizados. Acessamos a esses impulsos animalizados e nós não ligamos aos impulsos do ser espiritual que somos. Divaldo Franco fala muito sobre isso. A agressividade ela só existe quando nós damos acesso a esse nosso lado animalizado, a esse nosso lado não consciencial, ao nosso lado do eu mais primitivo. E a agressividade ela só se finca onde não existe diálogo, onde não existe dialética, onde não existe espaço para ver o outro como outro de verdade. Outro sentimento egóico negativo, que é o contrário do amor, é a indiferença. O que foi que aconteceu na parábola do bom samaritano? Um sacerdote e um levita foram indiferentes com aquele que estava sofrendo. Não agiram com amor. Na atualidade a gente vê muito isso. A invisibilidade de muitos da sociedade que estão em albergues, que estão no meio da rua, que estão nos sinais, nos semáforos, que estão debaixo de uma ponte, invisíveis perante nós, perante a sociedade de uma forma geral. A indiferença, a invisibilizar o outro. Outro sentimento egóico que acontece muito conosco é a nossa prepotência. Nós ainda somos muito prepotentes. Nós chegamos ao ponto de nossa prepotência de dizer assim: meu Deus, queremos um Deus exclusivo nosso. Deus é de todos. Deus não tem exclusividade. Deus não é de uma religião ou outra. Deus é de todo mundo. Nós somos muito prepotentes. Prepotência religiosa, prepotência política, prepotência social, prepotência sexual, e aí vai. Nos achamos melhores por nossos posicionamentos, muitas vezes, né? Outro ponto importante é a crueldade. A crueldade ainda é presente na nossa sociedade. Parece ser uma coisa de bárbaros, de épocas bárbaras, mas não. Hoje ainda existe muita crueldade. Crueldade com as pessoas que convivem com a gente dentro de casa. Nós usamos de muita desumanidade com as pessoas que estão convivendo conosco. Não vou nem dizer aqueles que estão de forma anônima, mas os nossos. Nós também somos muito cruéis com quem vive com a gente. Outra pergunta importante que eu quero fazer para os irmãos é: o que é que representa os ferimentos? Aquele homem que caiu, que estava lá no chão, que desceu, que somos nós, né? Estava cheio de ferimentos. Esses ferimentos, meus queridos e queridas irmãs, será que é ferimentos que estão somente no corpo físico? Ou será que são ferimentos da alma?
parábola nos remete não somente a ferimentos do corpo físico, mas os ferimentos da nossa alma, do nosso ser espiritual. Os ferimentos físicos, eles são fáceis de ser sanados com remédios, mas os ferimentos da alma exigem muito de nós. Nosso irmão Luiz está dizendo aí que nosso irmão Laelcio, ele fala que é preciso domar o crocodilo que tem dentro da gente. É verdade. Nós temos um crocodilo interior que parte para cima dos outros no sentido de reagirmos instintivamente. Isso acontece bastante. E esses ferimentos, meus queridos e queridas irmãs, que está na nossa alma, né? Tem um livro que eu citei aqui no início, um livro de Divaldo Franco, chamado Plenitude, que ele fala sobre isso. Tem uma passagem aqui do livro Plenitude, psicografado por Divaldo Franco, Joana de Anjos, na página 123, que tem uma passagem que fala de uma coisa muito interessante, que leva a essa reflexão sobre os ferimentos da alma. E diz assim, de uma coisa que está relacionada ao ferimento da alma, muito interessante, que chama-se culpa. A culpa como um dos grandes ferimentos de nossa alma. Nós nos culpamos muito, muitas vezes não sabemos de onde, mas são culpas que carregamos na nossa consciência. E Joana de Ângeles diz assim, ó, a culpa não diluída é um terrível flagício. Tem gente que se autoflagela com culpas de coisas que fez nessa própria encarnação, ou coisas que fez em outras encarnações e que fica na sua consciência. E muitas vezes você cobrando a você e você não sabe de onde, veio de onde? Das vidas anteriores. E esse flagício que chama-se culpa dilacera o ser espiritual, seja de forma consciente, seja de forma não consciente. E muitas vezes a sua consciência fica cobrando uma coisa chamada reparação. Mas por que será? É justamente porque a consciência está cobrando que você fez coisa errada e precisa se ajustar às leis conscienciais do universo. Porque você causou um dano e você mesmo está cobrando na sua consciência. Não é Deus que está cobrando de você, mas é você que está cobrando de você mesmo. Porque você sabe que fez errado. Muitas vezes nós sabemos que fizemos errado. E no fundo, vem à tona a consciência cobrando de você. Em outro livro, que fala sobre essa questão de culpas, né, da consciência culposa, é no livro Fora da Caridade Não Há Salvação, de Alírio Cerqueira. Olha só o que coisa interessante. Nesse livro de Alírio Cerqueira, ele também fala da percepção culposa. E ele diz assim, nós devemos diluir essa percepção, trocar essa percepção culposa por uma outra percepção que chama-se percepção amorosa. Não resolve-se nada ficar alimentando culpas do passado e do presente. Mas você está com um outro nível vibracional, com uma percepção chamada de amor. Por mais que você tenha feito de errado, você vai reparar. Mas você repara através do amor. Se abrir para o amor. Perceber que você errou é importante. Mas você tem que perceber que você precisa seguir o caminho à frente. Se amando. Amando a nós mesmos. Conhecendo os nossos sentimentos menos felizes. Os nossos conhecimentos felizes. Olhando para dentro de nós. E curando a nossa alma. Porque a maior ferida nossa, e a maior ferida do cara que estava no chão, que foi saqueado, né? Era uma ferida não somente no corpo físico, mas era uma ferida na alma, que precisava daquela pessoa ali para demonstrar a importância de doação, do carinho. Com certeza a energia foi tão iluminada que aquele ser espiritual que estava ali, que recebeu a luz, foi também iluminado consciencialmente com aquele amor que foi doado de uma pessoa desconhecida. Olha só que coisa interessante. E Alírio Cerqueira, ele fala justamente isso. Nós precisamos curar a ferida que está na alma, não é a ferida que está no corpo físico. A ferida no corpo físico não é a mais importante para nós olharmos. É a ferida da alma. A sua alma, meu irmão, ou minha irmã que está sofrida, muitas vezes ela está ferida. As percepções de culpas precisam ser trocadas por percepções amorosas. E aquela criatura que estava lá no chão, que foi ajudada por um samaritano, ela estava no chão como que fosse semi-morta.
Quanto de nós estamos jogados no chão, semi-mortos? Precisamos, muitas vezes, olhar para dentro de nós e renascermos espiritualmente. Aquela criatura que estava lá jogada no chão, ela com certeza renasceu espiritualmente a partir de um ato de caridade que fora feito com ele. E qual seria a interpretação sobre essa parte, né? Aconteceu em seguida, na passagem que diz assim, que foi o sacerdote que desceu o caminho, que passou adiante, veio o levita, observou, não fez nada, mas veio justamente um samaritano que foi tocado de compaixão. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. Nós precisamos ser tocados muito mais de compaixão. Compaixão pelo outro e compaixão por nós mesmos. Nós somos espíritos que precisamos nos compadecer das dores dos outros, das dores da nossa alma, curar a nossa alma. Nessa passagem do bom samaritano, leva-nos a uma percepção importante da nossa vida espiritual. Como nos tornar um bom samaritano? A gente viu aqui que Jesus, ele mostra que o outro é aquela pessoa mais próxima a nós. Ele falou sobre isso. Nosso irmão Luiz está dizendo que as feridas da alma dói muito mais. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos e minhas amigas aí do Facebook, do Instagram, como é que a gente faz para tornar um bom samaritano? É fácil a gente nos tornar um bom samaritano? Não acontece do dia para a noite. É um exercício. Com certeza esse jovem que auxiliou, ele fez um exercício, ele se compadeceu, ele foi tocado. Será que nós já chegamos a esse ponto de sermos tocados e usarmos da misericórdia para com o outro? Será que eu já estou no caminho de me tornar esse bom samaritano que Jesus falou, que vai conseguir a vida eterna, a eternidade? Essa eternidade, meus irmãos, ela está ligada a uma coisa que nós chamamos de processo de autoiluminação, para que nós consigamos essa eternidade na plenitude, não é eternidade vazia, é uma eternidade na plenitude de Deus. Para nós conseguirmos isso, nós precisamos nos autoiluminar. Nós somos faróis de luz. Muitas vezes esse farol está apagado. Não é Deus que apaga o farol, é você. E você precisa azeitar, colocar combustível nesse farol para que ele possa iluminar. Para que você consiga a vida eterna, você precisa se auto-iluminar. Eu preciso me auto-iluminar. A partir do momento que eu começo a me auto-iluminar, essa luz começa a expandir. Eu vou iluminar as pessoas que estão ao meu redor também. Auxiliando as pessoas, sendo um bom samaritano com os outros. Eu vou estar auxiliando nesse processo de eternidade espiritual. E o convite, meus amigos e minhas amigas, de Jesus é justamente esse. É a nossa ascensão consciencial. É sair de Jericó e ir para Jerusalém. Jerusalém tem a simbologia da cidade sagrada. Jericó simboliza o mundo material. Boa noite, Simone, tudo bom? O convite de Jesus é a nossa ascensão consciencial. É sairmos de Jericó para ir para Jerusalém. De sermos espíritos não religiosos, mas sermos seres espiritualizados. É muito mais do que sermos religiosos. Vamor está dizendo aí que não é fácil, aos poucos podemos construir essa condição. É um exercício, é verdade, Vamor. Aí eu volto a Jesus. Jesus, ele faz um convite a cada um de nós. O convite de Jesus é subir para Jerusalém. Jerusalém significa aqui a ascensão das nossas consciências. No livro de Joana de Ângeles, outro livro que eu peguei aqui para estudar sobre esse tema, do Bom Samaritano, para poder interpretar dessa forma psicológica, que é como Joana de Ângeles sempre faz, tem uma parte de um livro aqui chamada Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, que fala sobre a busca interior. A gente falou aqui do convite de Jesus para a nossa ascensão consciencial.
Joana de Ângeles diz a mesma coisa no livro Autodescobrimento. Diz que precisamos trabalhar, certo? Para o nosso autoconhecimento. E o trabalho com o nosso autoconhecimento, ela compara como um parto que dói, mas que gera vida. Você mudar de consciência espiritual dói, não é fácil. É como o Valmor está dizendo. Não é fácil você ir para a luz. Você ir para a luz é um processo um pouco mais complexo, porque muitas vezes você vai estar de encontro ao seu eu primitivo, a sua consciência primitiva, e que muitas vezes você não quer deixar ela de lado, não quer deixar ela, não quer ir para a Jerusalém que Jesus coloca. Segundo Joana de Ângeles, diz que essa ascensão consciencial do autoconhecimento, do autodescobrimento, é como que fosse comparável a um parto, dói. Algumas mulheres que estão aí, eu não sei se algumas já tiveram filhos. Simone, eu acho que já teve, né? Aninha, não sei se já teve. Lana já teve? Teve não. Érica não, né? Compara a dor do parto. Eu não sei se a dor do parto é assim. Eu não lembro das encarnações que eu fui mulher e tive filho, não. Nessa vida eu fui homem e nunca tive filho. Não tive essa experiência. Mas acredito eu que as mulheres que estão aí, que tiveram essa dor do parto, dizem que é uma das maiores dores que tem. O processo de autodescobrimento é como se fosse essa dor do parto. Dói. Não é fácil. Mas, olha só que coisa interessante. O parto não gera um filho que vai dar alegria, um filho que vai dar emoção, que vai dar prazer. É como o autodescobrimento. Você, quando faz isso, você vai ter dor, mas você vai ter prazer depois, porque vai gerar vida, e vida em abundância. Joana de Ângeles fala sobre isso. E é interessante, um esclarecimento importante que a gente pode trazer é daqueles que estão descendo de Jerusalém, vem para Jericó, e ainda não caíram no poder dos saqueadores. Nós que descemos e ainda não caímos no poder dos saqueadores, né? Para que possam mudar de atitude e ascender espiritualmente, é preciso nós iniciarmos a liberação do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Quem está descendo aqui à terra para vir para esse plano consciencial mais de Jericó, mais pesado, é preciso se desfazer do que ele está dizendo aqui, liberar-se do egoísmo e do orgulho. Somos espíritos transitórios, não precisa de ser egoísta, de achar que é dono de tudo, de todo mundo, das coisas. Você acha que isso é a coisa mais importante da sua vida, que não é. Você desencarna e não vai levar nada, porque essa escravidão que vem do egoísmo e que vem do orgulho é o que vai gerar mais sofrimentos em você. Buda já falava sobre isso antes de Jesus. Buda já falava de determinadas coisas que nós nos escravizamos, que gera determinados prazeres que gera muito mais sofrimento. Os prazeres do egoísmo, os prazeres do orgulho, pode ser até bom para alguns, mas gera muito sofrimento. E é preciso que nós façamos esse trabalho de esclarecimento. Descemos aqui para a terra, muitas vezes caímos no poder de salteadores, às vezes a gente fica semi-morto, caído no chão, mas a gente se levanta, porque tem criaturas que ajudam a gente, espíritos que ajudam a gente, espíritos encarnados, espíritos desencarnados que ajudam a gente, nossos mestres, nossos mentores espirituais, nossos guias. Aí é preciso, como diz aqui, a gente sair daquele estado de semi-morto para o estado vivo. É preciso a gente reviver, é preciso a gente reacender o nosso espírito, porque muitas vezes nosso espírito está semi-morto, está caído, está no chão. Quantas e quantas vezes nós estamos no chão e Jesus nos chama para levantar, para sair daquele estado de consciência culposa para uma consciência amorosa, para crescer espiritualmente. No livro Fora da Caridade Não Há Salvação, de Alírio Cerqueira, ele diz que nós somos aprendizes da vida e que muitas vezes, como aprendizes da vida, nós nos estacionamos na superficialidade. Nós não nos aprofundamos dentro de si mesmo. Meus irmãos, isso é uma coisa muito forte.
A Lírio Cirqueira diz que nós somos seres superficiais. Isso é ou não é uma verdade? Quantas e quantas vezes da vida eu me posiciono como um ser superficial? Eu não me aprofundo nas coisas, eu não quero me aprofundar nas coisas verdadeiras, eu quero deixar de lado. Eu não quero ajudar o outro, eu não quero ser bom, eu não quero deixar de ser egoísta, eu não quero deixar de ser orgulhoso, eu quero só o bom para mim, eu não quero o bom para o outro. Quantas vezes isso acontece com a gente? Isso é uma coisa muito complexa, mas é uma coisa real. A parábola do bom samaritano é uma parábola real para o dia de hoje e para o futuro também. E nós muitas vezes preferimos ficar nessa superficialidade da vida, não aprofundar na vida. É importante, nós sabemos que ir de Jericó para Jerusalém, Luís está dizendo, vamos ter pedras, é verdade, viu? É verdade. De ir de Jericó para Jerusalém é nós empreendermos esforços para uma realização profunda de que somos um ser em essência espiritual. Quando Jesus coloca essa comparação de Jericó e Jerusalém, mostra que nós descemos ao plano terreno, ao plano mais pesado, mas nós vamos voltar para o plano espiritual, para a espiritualidade. É onde é a nossa verdadeira casa. Mas como é que a gente está voltando para lá? Para essa eternidade, para essa vida eterna. A vida eterna não vai ser aqui não. A vida eterna vai ser nos planos mais elevados. A cada vez mais que elevamos espiritualmente, nós nos libertamos dos planos mais pesados, como a terra. Essa vida eterna não vai se configurar somente aqui. O espírito nosso ainda vai andar muito, muito e muito e muito. Nosso irmão Antônio está chegando aí. Uma coisa importante, em outro livro de Divaldo que fala sobre isso, sobre essa parte psicológica da parábola do bom samaritano, é num livro chamado O Despertar do Espírito. E ele faz uma questão importante na página 38, ele fala da questão do eu superior. E ele coloca assim, que o nosso eu superior corresponde ao espírito, ao self, ao si mesmo, o eu superior. Quando você tem autoconhecimento de si mesmo. Também podendo ser denominado como superconsciente, o plano mental superior ao plano da consciência clara. O superconsciente sempre voltando-se para o futuro, a esperança, as coisas boas que virão. O eu superior não precisa ficar só preso no passado, precisa valorizar o presente, o si mesmo, tendo em vista o superconsciente, o futuro, o que nós temos de melhor para a nossa vida espiritual. E tem uma coisa interessante, a gente já está partindo para o final aqui, certo? Nessa parte final da reflexão na parábola do bom samaritano, a gente falou aqui de coisas importantes para o nosso processo de ascensão espiritual, né? Na parábola do bom samaritano também nos remete a sentimentos que nós chamamos de essenciais. Quais seriam esses sentimentos essenciais para a nossa ascensão espiritual? Primeiro sentimento essencial, o amor. Esse sentimento aqui está em todas as listas do processo de ascensão espiritual. O amor, como Paulo de Tarso fala, cobre a multidão de pecados. O Instagram está fechando aqui, mas a gente volta, viu? Certo? Deixa fechar. O amor é o primeiro dos sentimentos. O segundo sentimento, a humildade. É um sentimento essencial. Você precisa ser uma criatura mais humilde, não ser prepotente, não ser arrogante, não ser orgulhoso. É o segundo sentimento essencial. O segundo é o espírito de Joana de Ângeles. Eu vou estar fechando aqui, só um minutinho. Vou estar fechando aqui, abrindo de novo. Bom samaritano. Só um minutinho, viu? A gente já está encerrando. A gente não vai tomar muito tempo, não. Pronto. Olha só, meus irmãos. E nessa passagem do bom samaritano, tem uma coisa bem interessante que... Vou só abrir aqui. O pessoal entrando e a gente vai encerrar nossa live de hoje. E vou botar a música, viu, Luiz? A música que você pediu. Tá aqui, a música que você pediu. Deixa só o pessoal entrar aí pra gente fechar. Só um segundinho. Um segundinho pro pessoal ir fechando. A gente tava falando aqui de sentimentos essenciais, né? O pessoal do Instagram tá voltando aí.
Desses sentimentos essenciais, a gente colocou o primeiro dos sentimentos essenciais, o amor. O amor está em todas as listas, é o top. Né, Sônia? Amor é o top dos sentimentos, da lista, do processo de ascensão espiritual. O segundo, a humildade. A humildade é um ponto importantíssimo no Evangelho de Jesus. Aninha está entrando aí. Cláudia e Germana está entrando. Deixa só um minutinho, viu, pessoal? Para o pessoal entrar aí. Vamos lá. Para a gente continuar na nossa reflexão, o terceiro sentimento essencial que a gente não pode esquecer no processo de ascensão espiritual é a caridade. A caridade pode ser confundida muitas vezes com o amor. Fora da caridade não há salvação. Nós dissemos muito aqui na nossa doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Outro sentimento essencial, a paciência. Quem é que não precisa ser paciente? Eu vou dizer para vocês, ó, talvez algumas pessoas aí não me conheçam muito profundamente, outros conhecem, tem muitos amigos aí. Eu acho que um dos sentimentos que eu mais preciso é paciência. Eu até pareço ser muito paciente, mas tem vezes que eu não sou, não. Eu exercito muita paciência. Às vezes eu fico impaciente diante de determinadas situações. Eu gosto muito de que as coisas se resolvam rapidamente. E tem horas que o universo diz, Humberto, seja paciente. Não é assim não. Não é no seu tempo não. Tem um tempo que é o tempo de Deus. Faça a sua parte, mas seja paciente. Não espere que as coisas aconteçam só da forma como você quer. Se acalme. Acalme o seu espírito. Eu escuto muito isso. É um dos sentimentos essenciais que eu mais exercito, é a paciência. Às vezes eu perco um pouco a paciência. O outro sentimento chama-se solidariedade. Vai pra onde? Outro sentimento é a paciência. Meu menino que tá ali. Vou pegar uma coisa no carro. Tem que ter paciência, né? O outro, solidariedade. Um sentimento muito importante. Você ser solidário com o outro. Sônia está dizendo que não é não. Sônia. Eu exercito muita paciência. O outro sentimento, meus irmãos, chama-se esperança. A gente muitas vezes perde a esperança. A gente está num tempo de tanta dificuldade, de tantos desafios na vida, a gente perde muitas vezes a esperança. Eu digo para vocês, isso vai passar, isso faz parte do processo de aprimoramento espiritual. E o outro sentimento é a bondade. A bondade. Que a espiritualidade fala isso constantemente para a gente. Ou seja, esses sentimentos essenciais são sentimentos que nós precisamos exercitá-los para sermos o bom samaritano. O bom samaritano tem todos esses sentimentos aqui, ó. O bom samaritano tem amor, tem humildade, tem caridade, tem paciência, tem solidariedade, tem esperança de que o outro vai melhorar e tem bondade. O bom samaritano é esse. Nós já estamos nos preparando para sermos o bom samaritano. Já somos o bom samaritano. A reflexão é essa, meus irmãos. A proposta que eu trouxe para vocês é essa. A proposta que eu trouxe para mim é essa. Será que eu já sou bom samaritano? E eu vou fechar aqui a nossa live para a gente fazer a prece final com uma frase de um dos espíritos mais evoluídos que estão encarnados hoje no planeta Terra, que fala sobre o bom samaritano. Qual seria esse espírito que eu escolhi para fechar a nossa live? Eu acho que tem gente aí que me conhece que já sabe. Eu escolhi uma frase dele, que fala do bom samaritano. Eu estou falando aqui vou falar uma frase aqui do Papa Francisco. O Papa Francisco ele tem uma frase bem interessante que fala sobre o bom samaritano. Ele diz assim, para nós, o que o Papa Francisco está falando. Como o bom samaritano, não nos envergonhemos de tocar as feridas de quem sofre. Às vezes a gente tem medo, né? De chegar junto de quem sofre, de quem está com Covid, de quem está com a lepra, de quem está com AIDS, de quem está com isso.
morrendo de medo de pegar a doença. A gente tem que ter cuidado? Tem. Mas a gente não precisa se aterrorizar com a dor do outro. E o Papa Francisco diz: não nos envergonhemos de tocar nas feridas dos que sofrem, principalmente nas feridas espirituais. Não nos envergonhemos de chegar junto de pessoas que precisam, mas que nós procuremos curar as pessoas ou levar um processo de energia boa para as pessoas com gestos concretos de amor. Essa frase do Papa Francisco é uma frase que eu escolhi, que eu acho maravilhosa para fechar nossa live de hoje, do bom samaritano. O bom samaritano não tem medo de curar as feridas dos outros, porque o bom samaritano já curou as suas feridas interiores, da sua alma. E como não tem medo das suas feridas que foram curadas, está aberto para curar as feridas dos outros. Está aberto para ser um canal e um instrumento de doação de luz, de paz e de amor para aqueles que precisam dessa luz, dessa paz, dessa serenidade e desse amor. O Papa Francisco é um desses bons samaritanos, na minha opinião, na atualidade. Uma pessoa que, na minha opinião, é exemplo de amor, exemplo de paz. Vou fazer a prece, meus... Música linda! Olha só.